Olá pessoal, meu nome é Ricardo e nós vamos dar sequência ao estudo do tema Justiça Eleitoral e dentro de Justiça Eleitoral estamos analisando os TRS, ok? Vejamos os slides. Para a gente traçar um panorama geral do que já foi estudado, nós temos o seguinte, pessoal. Vimos uma introdução da matéria, estudamos os órgãos, vimos as características e as funções da Justiça Eleitoral, já estudamos todo o TSE e iniciamos o estudo do TRE. Dentro do estudo do TRE, nós vimos a composição do órgão e a organização. Agora, nós vamos dedicar esta videoaula ao estudo da competência do TRE, ok? Em relação à competência, nós temos a seguinte distinção, que é a mesma que nós vimos lá em relação à competência do TSE. No primeiro momento, estuda-se a competência judicante, que diz respeito à função jurisdicional. Lembrando que nós vamos analisar os processos que iniciam-se originariamente perante o TRE e temos a competência judicante recursal, que se refere aos recursos das decisões proferidas pelos juízes eleitorais que são apresentadas, portanto, ao TRE, ok? Essa é a principal parte da competência judicante. Na sequência, veremos a competência normativa e algumas regras da competência administrativa. E não dá para deixar de mencionar que dentro do artigo 30 aqui, nós teremos também a hipótese de competência consultiva, que é uma competência específica do TSE e aqui para nós agora do TRE, ok? Vamos iniciar, portanto, pessoal, com a competência judicante originária. Em relação à competência judicante originária, vocês vão perceber, na verdade, em relação a todo o estudo da parte de competência judicial aqui, que ela é muito semelhante ao que nós já estudamos no TSE, adaptado para a realidade dos estados. Isso vai ficar patente quando a gente for lendo cada uma das alíneas do artigo 29, do inciso 1º lá do Código Eleitoral. Em razão disso, e muitas vezes com intuito didático, nós vamos fazer uma comparação entre o TSE e o TRE, ok? Vejamos lá e já iniciamos com a linha A do artigo 29. Prevê que a competência será do TRE para processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador e vice-governador, membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Pessoal, nós vimos uma regra muito semelhante em relação ao TSE, só que lá se aplicava ao registro do partido político enquanto um órgão nacional. Aqui nós vamos tratar a matéria que será de competência do TRE, será o registro e o cancelamento dos registros dos diretórios estaduais e municipais dos partidos políticos. Notem que, em relação ao diretório municipal, aos diretórios locais, a competência não será do juiz eleitoral, mas sim do TRE. Isso aqui é importante porque, dada a analogia que você faz lá no estudo do TSE, você pode trazer a mesma analogia aqui para dentro do estudo da competência municipal, dos diretórios municipais e entender que ela é do juiz eleitoral. Mas esse entendimento está errado. A competência será, portanto, do TRE. Ok? Registro e cancelamento dos registros dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos. Além disso, também será competência do TRE analisar registro e cancelamento de registro dos cargos de governador e vice-governador, membros do Congresso Nacional, ou seja, dos deputados federais, que atuam lá perante a Câmara dos Deputados, e dos senadores, que atuam no Senado Federal. Além disso, será também da competência do TRE o registro e cancelamento dos registros dos membros das Assembleias Legislativas.
aqui nós estamos falando de deputados estaduais. Perfeito, pessoal? Vamos fazer agora o comparativo entre TSE e TRE. Ao TRE cabe a cassação de registro do partido político. Ao TRE cabe a cassação dos diretórios estaduais e municipais. Ao TSE cabe a cassação dos diretórios nacionais por analogia, né, porque seriam os diretórios nacionais. E também cabe ao TSE cassação do registro dos candidatos à presidência e vice-presidência. Ao passo que ao TRE cabe a cassação do registro de candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Sigamos. Habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral. Quando que vai ser competência do TRE? Prevê a linha E do artigo 29, que o habeas corpus ou o mandado de segurança em matéria eleitoral contra ato de autoridades será da competência do TRE quando emanar de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crimes de responsabilidade em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais. Tá? Aqui será os denegados e concedidos serão apenas os recursais. Ou ainda, o habeas corpus apenas quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Nós vimos que quando houvesse perigo de se consumar a violência no habeas corpus antes de que o juiz do TRE decidisse a respeito, era possível antes que antes que o juiz do TRE pudesse julgar a respeito da matéria, era possível impetrar habeas corpus perante o TSE. Aqui, quando o juiz eleitoral tiver que decidir determinada matéria, e se souber que ele não vai poder decidir antes de haver a violação do direito de ir e vir, é possível a apresentação do habeas corpus diretamente ao TRE, ok? Portanto, pessoal, sintetizando esse dispositivo, que ele é bastante confuso, nós temos 3 hipóteses para a gente memorizar para a prova. Vamos lá. Primeira delas. Habeas corpus e mandado de segurança contra ato de autoridade que responda por crime de responsabilidade perante o TJ. Não é importante, não é interessante para fins de prova nós sabermos quem são essas autoridades. Nós devemos saber simplesmente que toda autoridade que responder por crime de responsabilidade perante o TJ, se houver habeas corpus ou mandado de segurança contra tais autoridades em matéria eleitoral, a competência será do TRE. Somente isso. Habeas corpus ou mandado de segurança em grau de recurso quando denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais. Atente-se, pessoal, que são os denegados e são os concedidos, ok? E por fim, aquela hipótese tradicional de HC, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz eleitoral possa decidir sobre a impetração, ok? Com isso nós temos uma visão geral de como se dá aqui a competência em relação ao habeas corpus e ao mandado de segurança por intermédio desse esquema, que fica muito mais didático do que a própria literalidade da lei. Contudo, é importante que vocês leiam a lei, porque a questão de prova, muitas vezes, o examinador, ele simplesmente faz um Ctrl+C
desse dispositivo e coloca numa alternativa de prova para você assinalar se ela está certa ou errada, ou para você marcar numa alternativa, ok? Sigamos, pessoal. Reclamações e pedido de desaforamento. Tal como em relação ao TSE, nós temos as duas hipóteses aqui em relação ao TSE. Vamos distinguir cada uma delas. Em relação às reclamações, compete ao TRE julgar reclamações relativas às obrigações impostas por leis aos partidos políticos, quanto à contabilidade e apuração da origem dos seus recursos. Pessoal, notem que essa atribuição é igual à estudada lá no TSE. Como distinguir quando será do TSE e quando será do TRE? Quando forem obrigações relativas ao órgão nacional do partido político, será do TSE. Quando houver obrigações relativas aos órgãos regionais / municipais ou locais aqui, seria um sinônimo, a reclamação deverá ser apresentada ao TRE, ok? Tranquilo. Pedido de desaforamento. Lembrando que o pedido de desaforamento é você retirar do foro do juiz e levar para o foro do TRE. A reclamação, ela é apresentada diretamente ao TRE. Em relação ao desaforamento, nós temos que os feitos poderão ser desaforados, os feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento. E esse pedido, ele poderá ser formulado por partido político, formulados por partido, faltou uma vírgula, por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, ok? Portanto, se o juiz eleitoral demorar para julgar a matéria, é possível apresentar um pedido de desaforamento, levando o assunto a julgamento perante o TRE. Na sequência, pessoal, nós já vamos passar a análise da competência judicial recursal. Notem que aqui a matéria começa a andar com um pouco mais de velocidade, porque as hipóteses de competência acabam sendo um pouco mais sucintas, ok? Vejamos lá. Prevê o artigo 29, inciso 2º do Código Eleitoral. Compete ao TSE processar e julgar os recursos interpostos dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. Pessoal, juízes e juntas. Nós devemos lembrar que no ápice da pirâmide nós temos o TSE, abaixo nós temos os TRS, e daí nós temos na base da pirâmide, os juízes e as juntas. O recurso das decisões do TRE são apresentadas no TSE e os recursos das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais são apresentados no TRE. Portanto, dos atos e das decisões desses órgãos, cabe recurso para o TSE. A linha B. Cabe também recurso para o TSE das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Aqui, na verdade, essa hipótese da linha B
ela está, de certo modo, inserida dentro da linha A, mas preferiu aqui o legislador explicitá-la, em razão disso, merece o nosso destaque. Com isso, pessoal, nós já encerramos também a competência recursal da Justiça Eleitoral, e nós agora passamos ao estudo do artigo 30 do Código Eleitoral, que prevê as hipóteses de competência administrativa, consultiva e normativa. Vamos lá, pessoal. Compete ainda privativamente aos tribunais regionais elaborar um regimento interno, mesma regra que nós vimos lá, organizar, lá no TSE, né? Organizar a secretaria, a corregedoria regional, provendo-lhes os cargos na forma da lei e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação e supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. Do mesmo modo, é muito semelhante esse dispositivo ao que nós analisamos lá em relação ao TSE. A diferença aqui é que lá o TSE apresentava diretamente ao Congresso Nacional. Aqui, nós temos a seguinte situação. O TRE apresenta por intermédio do TSE, ou seja, o TRE apresenta a proposta que será dirigida ao Congresso, mas essa proposta será dirigida, entregue do TRE ao TSE, que faz o encaminhamento para o Congresso Nacional. O inciso 3º, na sequência, prevê conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, bem como o afastamento do exercício dos cargos efetivos. Lembrem, pessoal, que vocês têm que lembrar lá do que nós vimos na aula passada, submetendo quanto? Àqueles a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vimos que o juiz eleitoral e os juízes dos TREs, né, notem que ele abrange tanto os membros que são os juízes do TRS como os juízes eleitorais, eles cumularão a função eleitoral com os respectivos cargos de origem, ok? Quanto ao cargo que exercem junto aos tribunais de justiça, na posição de desembargador ou na posição de juiz de direito e no TRF como juiz federal. Esses cargos são cumulados. Excepcionalmente, nos anos eleitorais, durante determinados períodos que vêm fixados dentro de regimento interno, é possível que o juiz do TSS e o juiz eleitoral seja afastado da função que ele ocupa no cargo efetivo, seja afastado temporariamente do cargo efetivo, só que esse afastamento ele se submete à decisão de aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Compreendido? Sigamos com o inciso 4º. Prevê o inciso 4º. Fixar data das eleições ao cargo de governador, vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, juízes de paz, somente na hipótese de quando não determinada por disposição constitucional ou legal. Pessoal, atenção! Nós, novamente, estamos dentro daquela regra de que as eleições são, em regra, previstas para a primeira semana de outubro ou para a última semana de outubro. Excepcionalmente, quando houver anulação das eleições, é possível que o TRE, para os cargos de governador, vice-governador, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, vereadores e juízes de paz, determine a data em que se realizará as eleições novamente. Em relação a essa matéria, nós vamos trazer aqui no slide seguinte um quadro no qual nós diferenciamos em que situação haverá anulação, como que se dá mais ou menos, para que a gente tenha uma ideia e não fique muito vaga essa noção agora nesse desenvolvimento inicial da matéria, ok? Portanto, nós teremos a nulidade das eleições quando houver nulidade em mais de 50% dos votos. Nesse caso, haverá designação de novas eleições. Essas eleições, elas deverão ser fixadas entre 20 e 40 dias, ok?
20 e 40 dias do ato que determina a nulidade. Essas regras, pessoal, elas estão previstas no Código Eleitoral. Não é necessário saber agora onde está exatamente, para nós importa que nós tenhamos ideia do conteúdo, ok? Então, o TSE marcará as eleições, observando o prazo de 20 e 40 dias que está ali em cima, quando houver nulidade de mais de 50% dos votos, para as eleições de presidente e vice-presidente da República. Já ao TRE, compete determinar a data das eleições nos termos acima, nas hipóteses de eleições federais, ou seja, dos membros do Congresso Nacional. Aqui abrange deputado federal e senador federal. Nas eleições estaduais, que abrange membros das assembleias legislativas, também governador e vice-governador. Lembrando que os membros das assembleias legislativas são os deputados estaduais. E temos também a hipótese de designação das eleições pelo TRE quando houver nulidade nas eleições municipais, ou seja, de prefeito, vice-prefeito e vereador. Ok? Portanto, pessoal, em hipótese alguma, o juiz eleitoral vai designar a data das eleições no caso de nulidade nas eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador. Essa decisão compete efetivamente, conforme o quadro que nós trouxemos aqui, ao TRE. Ok? Sigamos. Estamos no artigo 30, inciso 5º do Código Eleitoral, que prevê o seguinte: compete ao TRE constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. Quem constitui as juntas é o TRE. O juiz eleitoral indicará os membros que serão constituídos por decisão do TRE. Indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessão em que haverá, em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. Nós temos aqui uma regra relativa à apuração das eleições, na qual o TRE ele vai controlar toda a operacionalização das eleições dentro do Estado e ele indica ao TSE quais serão as zonas eleitorais ou quais as sessões em que haverá a contagem dos votos. Ou seja, hoje com o processamento eletrônico de dados, vai ser o local em que vai ocorrer a transmissão das informações coletadas das urnas logo após o encerramento das eleições, ok? Sigamos. O artigo 7º, o inciso 7º, prevê apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador, vice-governador, de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação ao Tribunal Superior cópia das atas dos trabalhos. Vamos compreender bem esse dispositivo aqui, que parece complicado, mas é muito fácil. Nós sabemos, pessoal, que a transmissão dos votos contidos nas urnas inicia-se perante a zona eleitoral. Nós vimos lá que essa contagem poderá ocorrer perante a zona ou perante a sessão, conforme as informações que serão transmitidas ao Tribunal Superior Eleitoral. Essas informações, elas são remetidas à Justiça Eleitoral, ou seja, cada zona eleitoral conterá um pacote de
apurações de resultados parciais das eleições, que serão encaminhados ao TRE. O TRE pegará essas diversas apurações parciais e computará o resultado final das eleições de governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional, que envolve tanto os deputados federais quanto os senadores, e expedirá inclusive os respectivos diplomas. Isso fará todos esses atos. Além disso, no prazo de 10 dias a contar da finalização, após a diplomação, vai encaminhar ao TSE, ou seja, depois que eles pediram o diploma, disser que determinado sujeito foi eleito, foi escolhido por maioria, encaminhará as informações ao Tribunal Superior Eleitoral, uma cópia dessas informações que constará de uma ata, ok? Portanto, a apuração dos resultados finais das eleições abrange governador, vice-governador e membros do Congresso Nacional, de acordo com o que prevê aqui o Código Eleitoral. Na sequência, responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhes forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Só para reiterar, temos a função consultiva. Ok? Sigamos, pessoal. O artigo 30, inciso 9, traz uma regra específica que requer atenção nossa. Dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo, aqui que eu quero que vocês prestem atenção, submetendo a divisão, assim como a criação de novas zonas eleitorais, à aprovação do Tribunal Superior. Portanto, quem faz a divisão, quem faz a criação de zona eleitoral é o TRE. Contudo, essa divisão ou essa criação de zona somente se torna válida após a aprovação do TSE. Vamos em frente. O artigo 30, inciso 10, prevê: compete ao TRE aprovar a designação de ofício de justiça que deva corresponder pela escrivania eleitoral durante o biênio. Pessoal, essa regra aqui é nada mais do que estabelecer ao TRE quem comporá a escrivania eleitoral, ou seja, quem será a organização de cartório da Justiça Eleitoral, quais serão os servidores que integram o determinado cartório dentro da zona eleitoral. Tá? O inciso 11 está revogado, não nos interessa. O inciso 12 prevê requisitar força necessária para cumprimento de suas decisões, solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal. Tranquilo também, sem maiores complicações. Autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos estados, ao seu presidente e no interior, aos juízes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço. Ok? Sigamos, pessoal. O artigo 30, inciso 14, prevê que compete ao TRE requisitar funcionários da União e ainda no Distrito Federal, em cada estado ou território, funcionário dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço. Aplicar penas disciplinares de advertência e de suspensão por até 30 dias aos juízes eleitorais. Notem que o TRE aplica duas penas apenas, a de advertência e a de suspensão por até 30 dias. Ok? Essas penas poderão ser aplicadas pelos TREs aos juízes eleitorais. Nós temos lá no inciso 16, cumprir e fazer cumprir
as decisões e instruções do Tribunal Superior. No artigo 17, determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição. E no artigo 23, organizar o fichário de eleitores do Estado. Compete ao TRE ter o controle do fichário de eleitores do respectivo Estado. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando ao final das competências administrativa, consultiva e normativas do TRE. Falta apenas esse último inciso, que não tem muita importância para nós aqui. Nós vamos só dar uma lidinha rápida nele. Prevê o artigo 30, inciso 19. Suprimir os mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas. Essa regra aqui dos mapas parciais de apuração, ela vai ser melhor estudada lá na parte de apuração das eleições. Mas são situações nas quais há a retirada dos mapas parciais para que não seja possível se identificar em relação a determinadas zonas eleitorais, determinadas sessões eleitorais, a quem foram conferidos os votos, de forma que você possa atrelar se determinado local votou mais ou menos para determinado candidato. E, em razão disso, prevê ali o Código Eleitoral a possibilidade de supressão. Contudo, para que haja supressão desses mapas parciais de apuração, existe uma série de hipóteses. Essas hipóteses efetivamente não possuem muita importância para nós, vamos só ler elas rapidamente. Desde que, observadas as seguintes normas, qualquer candidato ou partido político poderá requerer ao tribunal que suprima a exigência dos mapas. Há a possibilidade também de que, da decisão do TRE, o candidato ou partido político apresente um recurso para o Tribunal Superior no prazo de 3 dias. Haverá supressão também somente no prazo de até 6 meses antes da data das eleições, para que não sejam divulgados esses mapas parciais de apuração. E os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos tribunais regionais depois de aprovados pelos Tribunal Superior. Ou seja, somente quando for autorizada a supressão dos mapas, serão utilizados os boletins e os mapas totalizadores. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral ouvirá os partidos políticos na elaboração dos modelos dos boletins e mapas de apuração, a fim de que esses atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos à decisão pelo Tribunal Superior. Ok? Enfim, para nós importa saber que antes das eleições é possível que os partidos políticos ou candidatos postulem pela supressão dos mapas parciais de apuração para que sejam utilizados apenas os boletins e os mapas totalizadores. Lembrando que a todos que essa é uma situação excepcional que se aplica apenas quando houver possibilidade de que haja uma identificação dos votos conferidos aos candidatos em razão do número de votos registrados na urna. Com isso, pessoal, nós encerramos o estudo do TRE, vimos todas as regras relativas ao TRE, passando desde a composição, organização e nesta videoaula toda a competência, com a competência recursal, com a competência judicial, recursal e originária, com a competência administrativa, normativa e consultiva. Até a próxima aula, pessoal.